Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de maio, nós vamos meditar de Esther, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os judeus são autorizados a resistir. Então, ontem nós falamos, do triste fim de Amã, que a forca que ele separou e fez para Mordecai se tornou a forca em que ele foi executado, em que ele foi enforcado, Então ontem se descobriu, o rei Assuero descobriu quem era o inimigo do povo da sua rainha Esther, E aí nós vamos ver que naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era ele o seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e lhe lançou aos pés com lágrimas e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. E lhe disse: se bem parecer ao rei, se bem achei favor dele perante ele, se esta coisa é reta diante do rei e nisto lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concedidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele pendurará numa forca, porquanto intentará matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o anel do rei selado não pode ser revogado. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivã, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sapatras, para os governadores, para os príncipes das províncias, que se estendesse à Índia e à Etiópia. 127 províncias estavam debaixo da autoridade de Assuero, e a cada uma do seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu em nome do rei Assuero e selou com um anel. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em ginetes criados na coldelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, para matar, aniquilar de vez por toda a qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, criança, mulheres, e que saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar.
Então, não poderia revogar aquele edito, aquele decreto que Amã selou com anel do rei, mas foi dado e foi feito um outro edito, um outro decreto, já que poderiam se matar os judeus naquele dia foi dado também aos judeus o direito de defesa. Ou seja, se alguém se levantar para matar ou intentar o mal contra um judeu, ele tem toda a autoridade, pelo decreto real, de reunir os demais judeus e se defender. Olha que extraordinário, não é? E aí nós vamos ver que Mordecai saiu da presença do rei com esta veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade e alegria, regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes, festa, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a serrorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que a serroreassem dos que se odiavam, né? Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam mal, e ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sapatras, os governadores, os oficiais, auxiliares do rei, os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Agora, os judeus tinham um representante junto ao rei Assuero, né? Tinha nada mais, nada menos que a rainha Ester, que tinha o favor do rei, e tinha também Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei. A sua fama crescia em toda a província, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade dela, de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens que se oporam, que queriam o mal dos judeus, como também Parsadata, Dalfon, a Aspata. E aí vai falando, né? Lembra a quantidade de províncias que existia? Pois é, aqui fala o que aconteceu, né? Em relação a cada uma delas. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na cidade de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se dirá: o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e pendurem na forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou um edito de Suzã e dependuraram o cadáver dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, e também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã
300 homens, porém nos despojos não tocaram. Ou seja, os judeus demonstraram que eles não estavam em interesse nas riquezas, nas posses, né, desses homens, mas sim que a justiça fosse estabelecida. E aí, aqui é criado a festa de Purim, né? É tratado aqui no capítulo 9, no versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do que o rei se reuniram e se dispuseram a defender a sua vida. Tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000 dos que o odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. O dia 14 descansaram e fizeram o dia de banquete e alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram nos 15 dias e fizeram dias de banquete e festa. Também os judeus das vilas, né, que habitavam nas aldeias abertas, fizeram também a mesma coisa. Mordecai escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, os de perto e os de longe, ordenando que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Um mês que mudou a tristeza para a alegria e o luto em dia de festa, para que se fizesse dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções de banquete uns aos outros e dádiva aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume em que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai prescrevera. Então, até hoje, né, o judeu comemora essa festa, a festa de Purim, o dia da intervenção de Deus na vida deles através da figura da rainha Ester e de Mordecai no reinado de Assuero. E aí nós vamos ver que no capítulo 10, depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra, sobre as terras, o mar, quanto aos mais atos do poder e do seu valor, os relatórios completos da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis, dos medos e dos persas, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o seu povo e da sua raça. Que coisa linda, não é? De ver o livro de Esté? Pois é, não tem menção do nome de Deus, mas é evidente a intervenção do Senhor na história deste povo, não é? Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência, né? Nós vimos claramente na história essa evidência do cuidado de Deus para com o seu povo. E amanhã eu quero convidar você que nós vamos iniciar o livro de Jó. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.